Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, eu e as meninas que logo aparecerão na tela para vocês aí, para a gente poder tratar de um tema que ele é bastante oportuno, porque nós estamos vivendo uma dinâmica de vida que ela é bastante nova e tem trazido alguns desafios na forma de convite a aprendizados para todos nós, que é a questão do isolamento que a pandemia está nos convidando a fazer de maneira impositiva. Então, para a gente olhar para isso, a gente vai fazer algumas reflexões, primeiro em torno desse isolamento, depois em torno da família, e aí a gente vai juntar esses pontos para poder construir desta reflexão um entendimento que nos ajude, ao final de tudo, transitar melhor nesses dias de isolamento. Então, vamos começar olhando o isolamento em si, o que ele está trazendo para nós. O Dr. Tedros Adhanom, ele é diretor da OMS, ele fez uma recomendação há algum tempo atrás, ele falando que a contenção do coronavírus é a prioridade mundial. Se a gente quer ter uma família para lutar, se a gente quer ter um círculo de amigos para conviver, nós precisamos fazer a parte que nos cabe no sentido de nos recolhermos, no sentido de nos isolarmos, porque o contágio pelo vírus do Corona-19, ele é muito intenso. Então, o isolamento é a ordem do dia. E aí que a gente não se isola só, a gente se isola com os pais, com os filhos, com a esposa, com o marido. E esse isolamento, ele se apresenta para alguns como uma grande oportunidade. Esse isolamento se apresenta para outros como um grande desafio. E quando a gente olha as pessoas que estão isoladas, algumas se dando bem, crescendo com a família que tem, outros passando dificuldades, sofrendo com a família que tem, a gente começa a se fazer algumas perguntas. Por exemplo, por que alguns casais estão conseguindo se dar bem nesse isolamento, enquanto outros não? Por que algumas mães estão tirando bom proveito desse isolamento, enquanto outras não? Por que alguns pais estão mais próximos da família, mais próximos dos filhos, e outros não? O que esses que estão conseguindo estão fazendo que aqueles que não estão conseguindo não estão fazendo? Então, o nosso desafio aqui é olhar para isso, tirar algumas reflexões para que a gente possa levar isso para a nossa prática no dia a dia. Enquanto eu buscava informações sobre isso, para essa palestra de hoje, eu me deparei com um texto do Alberto Almeida, e ele dizia assim, que esse momento em que o planeta está vivendo, e aí ele chamou o planeta de a grande mãe, essa grande mãe ela está entrando no momento em que ela está falando assim, chega, ela está surtando, porque os seus filhos, ou seja, nós, estamos de alguma maneira tirando do planeta mais do que ele pode dar para nós. E que este isolamento, ele chega para cada um de nós como uma oportunidade de recolhimento, uma oportunidade da gente poder se examinar, uma oportunidade da gente poder ver o que está precisando ser escutado e melhorado dentro de nós. Então, Alberto Almeida traz esse momento do planeta como uma grande mãe que está colapsando, não seria a palavra, mas está pedindo ajuda aos seus filhos, que somos nós, para que ela possa sair deste momento mais fortalecida. E aí, ainda olhando para esse material, eu me deparei com outro da Canção Nova,
que foi uma pesquisa que eles fizeram com os pais, a figura masculina, e não com as mães, porque já tinham feito anteriormente, aonde eles levantaram algumas informações acerca da figura paterna nesses períodos de pandemia. E aí apareceu ali que dos pais que foram pesquisados, se eu não me engano, foram mais de 200 pais, 40% deles consideraram que a pandemia tiveram um papel positivo na sua paternidade. Em outras palavras, é como se eles estivessem, nos dias normais, fazendo o papel de provedor material dos filhos, mas a pandemia trouxe ele para um momento que até então ele não havia experimentado, que é a questão da convivência. 52% dos pais que foram entrevistados disseram que eles ficaram mais conscientes da sua paternidade, no sentido de que os filhos reclamam, sim, essa presença da figura paterna, da figura masculina. 60% deles se sentiram mais próximos dos seus filhos, porque a pandemia trouxe essa pessoa para casa e ali ela conseguiu aproveitar desse momento para traduzir em convivência, para traduzir em bem-estar. E o último dado que apareceu ali, que 46% desses pais desejam manter essa experiência depois da pandemia. Então, esses são os números. Como é que a gente pode interpretar isso de uma maneira que seja favorável para todos? Eu vejo assim, todos nós estamos num isolamento em que nós não fomos convidados para estar nele. Ele chegando para cada um de nós e, de alguma maneira, ele está nos convidando a olharmos para aquelas pessoas que formam o nosso núcleo familiar e aí, olhando para isso, a gente poder descobrir de que maneira a gente pode fazer com que essa experiência, que sem dúvida nenhuma, ela é passageira, ela é transitória, começou em 2020, mas que provavelmente vai terminar com a vacinação que vai se dar agora por 2021 no planeta inteiro. Então, a gente tem que encontrar uma maneira de fazer esse convite a um recolhimento imposto, fazer com que ele dê certo. E a melhor maneira de fazer isso é a gente se perguntar assim, por que pais e mães estão passando pelos mesmos desafios, mas estão dando respostas emocionais diferentes? Para cada um, para uns tem sido prazeroso esse recolhimento, para outros tem sido bem desafiador, bem difícil. Então a grande pergunta é, o que esses pais que estão conseguindo, quais são os ensinamentos do Cristo que eles estão seguindo, mas que nós não estamos seguindo? O que eles estão fazendo que nós não estamos fazendo? E aí a gente se reporta à questão 775 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Essa pergunta ela traz uma questão bem interessante, porque Kardec não perguntou assim, qual seria o resultado da implosão, da explosão, não, ele não usou nenhum termo que fosse muito radical. Perceba que ele se referiu a relaxamento. Se os pais dessem uma folguinha no seu papel de pai, se o marido desse uma folguinha no seu papel de marido, se a esposa desse uma folguinha no seu papel de esposa, qual seria para a sociedade o resultado disso? E aí os espíritos, sem deixar margem de dúvida, eles colocaram lá uma recrudescência, ou seja, um retorno, um crescimento, a volta do egoísmo ao planeta Terra. Então, quando a gente olha para a família que a gente tem, a gente precisa fazer uma análise que ela se começa da seguinte maneira. O que é a família? Se essa pergunta fosse feita à época de Kardec, talvez a resposta fosse lá, um homem e uma mulher que se unem para trazerem filhos à Terra e criá-los. Só que nós estamos no ano de 2021 e a família tem uma formatação hoje
bastante diversa, e a gente tem que saber de que família a gente está falando quando a gente fala em família, quando a gente fala em relacionamento. Por exemplo, quando a gente fala em família, a gente vê que hoje família pode ser uma avó que cria sozinha os seus netos, porque os filhos desta avó não deram conta de criar os filhos que botaram no mundo. Então, esta avó está criando esses filhos. Um outro modelo de família é uma mãe que cria sozinha os seus filhos, porque o pai abandonou o seu posto de marido, abandonou o seu posto de pai, então essa mãe está criando seus filhos sozinha. Há um outro modelo de família, e esse é menor, é verdade, onde o pai sozinho cria os seus filhos, seja porque esse pai ficou viúvo, seja porque a mãe abandonou o papel de esposa ou abandonou o papel de mãe. Temos famílias homoafetivas que elas estão fazendo adoções de crianças como filho do coração e estão dando a essas crianças a educação e o amor que elas precisam, e também é uma formatação de família. E temos, sim, em número maior, um modelo de família que é a família tradicional, um homem, uma mulher e seu legado. Então, a gente poder falar de família significa olhar para muitos modelos e muitas configurações. E aí a gente pode definir assim, que família é um conjunto de pessoas que, em nome do afeto, elas estão juntas, se apoiando e se amparando para construírem um projeto coletivo, um projeto de crescimento. São pessoas imperfeitas? São. Somos nós pessoas imperfeitas? Somos. São pessoas vulneráveis às pessoas, vulneráveis aos conflitos? São pessoas com dúvidas. E quando eu falo que são pessoas, estou falando de nós também. Com dúvidas, mas que nos lançamos num desafio de juntos construirmos uma família com uma trajetória familiar. E isso nunca é fácil. Mas, no entanto, para aqueles que perseveram, para aqueles que permanecem, para aqueles que, apesar das dificuldades, estão firmes no seu posto, é uma experiência que ela é gostosa, é uma experiência que ela é prazerosa, sem a gente cair na ilusão de saber que não é difícil. E como nós somos espíritas, nós sabemos das conjugações que se dá na formação destas famílias. Então, para que a gente possa entender, a gente tem espíritos que nascem no nosso seio familiar e são pessoas que fazem parte dos nossos afetos. Nós temos espíritos que nascem no nosso seio familiar, mas que fazem parte das nossas histórias pregressas de dificuldade, das nossas histórias pregressas de desafio. E aí, quando a gente está nesse contexto segundo aí das dificuldades, dos desafios, a gente fala assim, o que eu fiz para merecer essa criatura na minha família? E aí pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser um pai, uma mãe, essa pessoa difícil. Às vezes, nos casos mais graves, a gente fala assim, o que eu fiz para merecer essa família que não tem absolutamente nada a ver comigo? Chico Xavier, ele tem uma fala bem interessante que ele fala assim, não existe endereço errado no que diz respeito à espiritualidade. Tudo está aonde é para estar. Nós estamos na família que precisamos estar, na companhia das pessoas que precisamos e merecemos estar, porque quando a gente olha para as famílias, o sentido dessa família, a gente vê assim que a família que a gente vive no lar é a preparação para a grande família universal. É como se o grande objetivo do homem, do ser humano, fosse viver em fraternidade com todas as pessoas do nosso planeta e de outros planetas que a gente há de habitar. Mas para que a gente consiga fazer isso,
a gente tem que viver nessa sintonia, a gente tem que viver nessa harmonia, nesta construção de um ambiente de paz dentro de casa. Naquela pessoa difícil que mobiliza aquela paciência que nos falta, naquela pessoa desafiadora que consegue fazer piada das nossas dificuldades, das nossas limitações. E nesse contexto de amor e desafios, de amor e dificuldades, algumas vezes de amor e de problemas, a gente aprende a se descobrir, aprende a dar valor ao que importa, a gente aprende a olhar para os outros com a limitação que é dele e não trazer para a nossa intimidade questões que são problemas dele, são problemas dessas pessoas. E aí a gente olha para tudo isso, tá, eu estou nessa família, é a família que foi escolhida como a melhor família para este momento da minha existência. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é, qual é a parte que me cabe nesta família que eu estou? O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo nesta família aonde eu estou instalado? E aí aqui, nesse ponto da nossa conversa, eu diria assim, que pergunta você teria acerca dos seus desafios de pandemia que você pudesse trazer para nós, colocar no chat aqui, e a gente conseguir, a partir dos materiais que vão sendo trazidos, a gente construir uma reflexão em torno dos desafios da vida em família, que sempre existiram, porém agora vindo com o tempero que o isolamento nos traz. Então, enquanto as perguntas não vão surgindo, e assim que surgirem, vocês podem abrir para poder ler a pergunta para a gente pode ver assim, ó, quando uma pessoa ela mobiliza dentro de nós alguma dificuldade, o nosso movimento natural é de responsabilizar esta outra pessoa pelas dificuldades que estamos passando, pelos problemas que estamos vivendo, no sentido, que ele me irrita, que ela tira minha paciência, que ela me desrespeita. Esse é o movimento natural nosso, enquanto seres humanos em processo de evolução, de transferir para o outro a responsabilidade daquilo que incomoda em nós. Alberto Almeida, em suas palestras, ele fala que numa terapia de grupo que ele conduz, ele diz assim, ó, tudo aquilo que bate em ti e dói, tu pode levar para casa que é teu. Então a fala é essa, bateu, doeu, leva que é teu. Leva para casa que é teu. Tudo aquilo que o outro te faz, tudo aquilo que o outro te faz sentir na relação familiar, não é o outro que é o problema, que é o chato. Não é o outro que é o teu desafio que está te consumindo a sua paz. Mas o outro, sem que a gente perceba, sem que a gente se dê conta disso, ele tem muito mais a função de um espírito que está ali para a nossa evolução, porque ele nos mostra o que dentro de nós está precisando ser olhado, o que dentro de nós está precisando ser examinado e trabalhado. Então, quando a pessoa diz assim, eu não sei o que acontece com fulano, que toda vez que ele faz aquilo, eu me irrito, eu experimento uma raiva. E aí, se a gente for olhar para isso de uma maneira mais madura, mais correta, seria dizer assim, o que eu posso fazer, não em relação a ele, mas em relação a mim mesmo, para que, quando ele fizer isso, que ele vai fazer pelo tempo que ele quiser fazer, enquanto ele estiver vivo, mas para que isso não me atinja, para que isso não me afete. É olhar para as coisas que o desafio da vida a dois
dos desafios da vida com adolescente, com filhos adolescentes, traz para nós, e nos perguntar como é que eu posso lidar com isso sem me consumir com isso, sem me agastar com isso. Eu sou pai, meu filho tem 11 anos, e eu sempre ouvia um ditado que ele nunca fazia sentido para mim, porque meu filho era pequeno, e é uma coisa maravilhosa ser pai de uma criança pequena, mas o ditado é assim, ó, filho criado, problema dobrado. Dando a entender que os filhos, à medida em que eles vão adolescendo e vão crescendo, aquela doçura, aquela candura de criança que você tinha em casa, é como se surgisse um ser, que é o teu filho, te convidando a você exercitar habilidades que até então a relação com o filho não tinha. Então, quem tem filho pré-adolescente, quem tem filho adolescente, experimenta algumas vezes a contrariedade de não ser atendido, a contrariedade de ser contrariado, a contrariedade de se ver testado na sua paciência. Quando a gente vai olhar para isso à luz da psicologia, a gente vê que esse é um movimento natural desse filho, é um movimento natural dessas crianças que estão ali nesse confronto com os pais, estabelecendo a sua identidade, estabelecendo o seu papel naquela casa, para poder estabelecer o seu papel na vida. Aí, a parte que nos cabe aqui é como é que eu ajudo esse filho a crescer, como é que eu ajudo esse filho a solidificar essa identidade dele, sem que isso seja um grande tormento, um grande sofrimento para mim. Porque esse é o desafio. É fazer o que tem que ser feito, ajudar quem precisa de ser ajudado, sem que isso se traduza em dores, sem que isso se traduza em dificuldades para nós. A mesma coisa, estou pegando só o exemplo com os filhos, a mesma coisa também, ela se dá na questão conjugal. Às vezes, a gente casa com uma pessoa porque ama um monte de coisas boas que experimenta com ela, mas a convivência faz com que algumas coisas que a gente escondeu por amor ao outro, a gente escondeu da gente mesmo por amor ao outro, porque queria casar-se com a pessoa, mas chega uma hora que não dá. Quem você é aparece na relação. Aí a pergunta que fica é, como é que eu lido com isso? Divaldo Franco ele traz uma resposta que eu acho bastante interessante de como lidar com essas questões que o parceiro ou a parceira mobilizam e nos traz na convivência dois. Ele fala assim, que muitas pessoas se casam porque estão buscando no outro a oportunidade de encher o seu vazio existencial. E ele fala, ninguém enche o vazio existencial de ninguém. A pessoa que a gente escolheu para que ela preenchesse o nosso vazio existencial, ela está nessa existência correndo atrás de preencher o vazio existencial dela. Então, que o casamento não é uma metade que encontra uma outra metade para que possam se fundir e se completar. Nós somos dois inteiros. Eu sou um inteiro, a pessoa com a qual me casei é um inteiro, e a gente se une para podermos nos apoiar na existência, nos apoiar na constituição da família, dos filhos que trouxemos para a Terra, e aí a gente crescer. E ele segue dizendo assim que é muito fácil ser feliz. Para ser feliz, basta apenas amar. Amar sem exigir. Amar sem esperar do outro nada do que ele não te prometeu, de que ele não seria. Amar sem projetar no outro aquela figura perfeita, que ele jamais será, porque nós também não somos. É dar ao outro o direito de ele ser quem ele escolheu ser, deixá-lo crescer no tempo dele e nós tratarmos de crescer também no nosso tempo. Então, a vida a dois, ela tem esses desafios. É um grande laboratório para a gente poder se preparar para essa grande família universal que vai ser o adulto na sociedade, o adulto no mundo,
com base na fraternidade, que vai acontecer dentro desse bom combate, dessa boa luta, desse crescimento que a vida a dois, que a vida em família nos proporciona. Não existe na Terra laboratório melhor do que o grupo familiar para você poder treinar a sua amorosidade, para você poder treinar a sua paciência, para você poder exercitar a sua doçura. E isso ficou um pouco mais desafiador para as famílias, para os pais, com o advento do isolamento. Nosso tema é isolamento e relacionamento familiar. Antes, nós tínhamos essa dificuldade, mas o pai estava na rua trabalhando, os filhos estavam na escola, a mãe estava em casa ou também estava trabalhando, e o tempo da convivência, ele era menor. E ainda com esse tempo menor, ele tinha lá seus desafios, suas questões, seus problemas. Com o convite a esse isolamento, acabou ficando uma coisa mais intensa, porque praticamente as horas de trabalho estão em casa, ao lado da esposa, ao lado do marido, ao lado dos filhos. As horas de estudo dos filhos também estão em casa. Quando você tem uma casa que ela tem alguns quartos, cada um para o seu quarto, na sala, cada um no seu canto, fica um pouco mais fácil. Agora, quando o ambiente de estudo e de trabalho é comum a todos, fica um pouco mais desafiador. Aí vão aparecendo as dificuldades que antes não apareciam e que agora estão ali, onde a gente, resgatando o começo da nossa conversa, por que alguns pais estão conseguindo, outros não? Por que alguns casais estão conseguindo e outros não? O que eles estão fazendo que outros não estão fazendo? Aonde que uns estão acertando que outros estão errando? Eu acho que essa é a grande reflexão, essa é a grande temática do que essas pessoas estão fazendo. Então, nós vamos olhar para o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado. Vamos olhar, sim, questões pontuais. O que precisa ser feito em termos de tarefa, para depois a gente olhar para o que pode ser feito dentro de nós. Então, como é que a gente pode fazer para, em família, em casal, a gente conseguir crescer e a gente conseguir caminhar para um lugar melhor nesse momento em que a pandemia nos convida? Então, eu vejo aqui, questão número 1, é estabelecer, aí estão falando de tarefas para o convívio familiar, tarefas para que ninguém fique sobrecarregado e para que a coisa possa ser melhor para todos. Eu acho que a primeira coisa que pode ser estabelecida aí, é uma questão comportamental que vem da terapia de família, é estabelecer algumas regras, que a gente pode dizer assim, regras de convivência, que embora pareçam tanto quanto óbvio, elas não existem, não é que elas não são seguidas, elas não existem. Então, por exemplo, estabelecer regras. Estamos em isolamento? Estamos em pandemia? Estamos. Mas será que ainda aí pode-se ser feito dentro de casa só porque eu estou em casa tudo que eu quiser, na hora que eu quiser e do jeito que eu quiser? Não há obrigações que cabem para dentro de casa? Eu vou falar de mim nessa experiência de home office. Quando eu estava com a minha vida normal, trabalhando fora de casa, uma das coisas que eu menos fazia na vida era cozinhar e lavar louça. Depois que o isolamento social veio, aconteceram três coisas. Não, duas. Uma, a minha jornada de trabalho aumentou. Por incrível que pareça, trabalhar em casa me faz trabalhar muito mais do que se eu estivesse na rua, no cliente ou no escritório. E paralelo a essa jornada de trabalho que aumentou, eu nunca lavei tanta louça na minha vida para poder ajudar em casa quanto eu lavei nessa pandemia. E eu amo cozinhar, mas eu nunca cozinhei tanto na minha vida quanto nessa época de pandemia. E não poderia ser diferente, porque a minha esposa, ela tem as atribuições dela, ela tem os afazeres dela, e também ela tem a parte dela que ela colabora em casa. E nós estamos nesse exercício de distribuição de tarefas para cada um, estabelecendo também as tarefas dos filhos.
É um pouco mais difícil? É um pouco mais desafiador? Mas é o caminho. Porque senão vai ficar que algumas pessoas se sobrecarregam, algumas pessoas estão fazendo mais do que a outras, e outras estão, porque não são convidadas a essa participação, elas estão, assim, contribuindo menos nesse convívio familiar. A gente mora num apartamento. Para você poder usar o condomínio lá embaixo, academia, piscina, sauna e tudo mais, tem regras. E quando a gente não segue essas regras, vem uma multa financeira aqui para o apartamento. Por que, então, se tem regras no condomínio do prédio, se tem regras no clube que você frequenta, se tem regras no colégio que você estuda, se tem regras na empresa que você trabalha, por que também não estabelecer regras de boa convivência dentro de casa? Então, a primeira dica é, estabeleça regras. Eu estava conversando hoje com a minha esposa, antes de vir para cá, eu ouvi uma palestra do Rossandro, e ele comentava uma coisa bastante interessante que eu vou dividir com vocês, que fica aqui no quesito das regras, né? Ele dizia que ele fez uma viagem para dar uma palestra, e quando ele chegou em um aeroporto, uma mãe abordou a ele, porque reconheceu a ele, e falou assim, olha, eu preciso falar. E aí, resumo da história dessa mãe, ela tinha um filho adolescente de seus 14 ou 16 anos, que havia se suicidado, e recém-suicidado. E o Rossandro perguntou para ela assim, mas ele não deu nenhum sinal de que ele estava insatisfeito, ele não deu um sinal do que estava acontecendo. E ela falou assim, olha, ele não deu sinal nenhum. Assim, a senhora não via nada de diferente no quarto dele, a senhora, quando olhava as coisas dele, não tinha nada que indicasse alguma coisa? E aí ela falou assim para o Rossandro, eu nunca entrei e nunca mexi nas coisas do meu filho. Eu sempre respeitei o espaço dele e o direito dele. Aí ele pensou, já achei o problema. Aí ele falou assim para ela, olha, eu vou lhe dar uma tarefa, porque ele tinha que seguir o rumo dele, e essa mãe tinha que pegar o voo dela, eu vou lhe dar uma tarefa. E ele falou assim, essa tarefa vai doer. Entre no quarto do teu filho que faleceu, veja lá tudo que tem nas gavetas dele, mexa em tudo, mexa no celular, mexa no computador, veja quais são os seriados, veja o que ele gostava de ver dos filmes que ele assistia, quais eram os personagens com quem ele se identificava. E está aqui o meu e-mail. Depois que a senhora vê tudo isso aí, a senhora manda um e-mail, acho que ele passou até o telefone e falou, liga para mim também. E ele falou assim, isso vai doer, tá? E ela falou, tudo bem. Ela chegou em casa e começou a revirar as coisas do filho que faleceu. E uns 4 dias depois, ela ligou para o Rossandro e falou assim, olha, se você queria me fazer sofrer, você conseguiu. Se você queria me fazer sentir mais dor, você conseguiu. Se você queria me deixar mais triste, você conseguiu. E aí ela perguntou assim para o Rossandro, você está feliz com isso? E ele respondeu assim para ela, sim, eu estou e vou dizer à senhora por quê. Essa mãe tinha 3 filhos. Eu não fiz isso pelo filho que a senhora perdeu. Eu fiz isso pelos seus 2 filhos que ainda estão vivos e que a senhora pode cometer o mesmo erro com eles. E aí ele relembrou a pergunta que ele fez, quando ela falou assim, olha, eu nunca entrei, ela falou assim, ele falou assim, filho não deve ter privacidade. Filho deve ser monitorado. E ela falou assim, entre no mundo do teu filho, veja o que ele assiste, olhe para o celular do seu filho, abra a gaveta, faça uma inspeção. E curioso que para algumas pessoas isso é bastante desconfortável. Isso é algo que eu faço com o meu filho com muita tranquilidade. Eu falo assim, privacidade é uma coisa que meu filho não tem. E faço isso em paz de espírito, tá? Então, já que a gente está falando de regras para as famílias, eu acho que uma das regras que poderia ver é, se você está online, você não tem privacidade. Isso para os filhos, tá? Então, que você acesse a internet da sala, onde todo mundo possa ver a tela do seu computador, porque chega um momento em que o problema aparece e ele é muito tarde. Então, tá aí o conceito do qual eu compartilho porque ele faz sentido para mim. Algumas pessoas podem não concordar, achar que o filho tem que ter privacidade, é do foro íntimo de cada um. Tá aí a dica, cada um faça com o conselho que quiser.
Segundo conselho, é reconhecer que todos nós estamos no mesmo mar. Todos nós estamos nesse mar de dificuldades e desafios. Você, o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Cada um de nós estamos no mar do isolamento com barcos diferentes. Uns estão com um barco de luxo, um barco bacana, outros estão com uma canoa velha, um pouco de furo, e cada um tentando se manter nesse mar que está revolto do jeito que consegue. Pegando essas embarcações e traduzindo para uma coisa que faça mais sentido para nós, alguns estão nesse isolamento com uma dose maior de resiliência, outros não. Alguns estão nesse isolamento com uma dose maior de gentileza e de afetividade, outros não. Alguns estão com mais possibilidades financeiras, outros não. E a gente precisa olhar para essas diferenças, a gente precisa olhar para essas questões para entender, às vezes, por que o outro está reagindo como ele está reagindo. E não nos permitir esse direito de reações difíceis que contribuem para o agravamento de toda a questão de relacionamento. Terceira regra, reconhecer que todos nós estamos em um momento inédito da nossa existência. Absolutamente ninguém pediu para estar nesse isolamento. Ninguém se preparou para essa vida intensa de convivência. Estamos todos aprendendo a como fazer isso. Inclusive eu, que estou conduzindo esse tema Convite da Casa, não pensem vocês que aqui em casa é tudo lindo. Não é. Os desafios são mesmo. Estou aprendendo também a dar o meu melhor em termos de compreensão, de gentileza, de paciência e de colaboração. Tá? Então, mais uma regra para a gente poder conviver, se bem que isso não é uma regra, é um conceito. Agora, uma dica para você que está nos ouvindo, como a quarta regra. Mantenha a sua esperança ativa. As dificuldades que te visitam, elas sempre visitaram. Não é mérito só da tua casa, da tua família, do teu casamento, da tua relação com teus filhos. Essa dificuldade, todos nós estamos nela. Então, mantenha a sua esperança ativa, de que se somente você mudar alguma coisa para melhor na tua vida, se somente você construir um lugar seguro dentro de si, que somente você se abastecer dos ensinos do Cristo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e na medida das tuas forças colocá-lo em prática, essa transição ela vai ser mais fácil para você e você vai contagiar aos teus familiares com os teus exemplos. Outra dica para você que está nesse isolamento em família. Viva um dia depois do outro. Quando a gente lança pensamento para dias futuros, para o mês que vem, para o semestre que vem, a gente entra num estado de ansiedade muito grande. E é na ansiedade que as dificuldades de comportamento aparecem em nós e acaba causando prejuízo para as relações conjugais, tanto quanto para as relações com os filhos. Então, um dia depois do outro, um dia de cada vez, significa o que você pode fazer de melhor pelo seu dia de hoje. É como se fosse o lema dos Alcoólicos Anônimos. Só por hoje. Só por hoje, nesse dia de pandemia, hoje aqui que é domingo, o que eu posso fazer para tornar o dia melhor na minha família? Você que é casado, que tem 3 filhos, 4 filhos, o que você pode fazer para que seja bacana esses dias, esse domingo com teu filho? E amanhã você renova também o só por hoje, o só por hoje e o só por hoje. E eu me lembrei de uma fala do Rossandro sobre esse isolamento aqui, que é o seguinte: esse isolamento ele é difícil para nós, adultos, para nós que somos pai, mãe, marido, esposa. Para os nossos filhos, lá na frente, eles vão lembrar desse isolamento
como uma coisa muito legal na vida dele, porque vai acabar a vida dele, vai voltar ao normal, mas lá na frente, quando eles tiverem seus 20 e poucos anos, quando eles forem casados, quando eles forem pais e mães, eles vão lembrar desses dias de isolamento como uma lembrança boa da vida dele. Claro que, para isso, ele tem que ter tido um pai funcional e uma mãe funcional. Não adianta nada ele estar isolado, em isolamento com pai e mãe, mas um dos dois ou os dois serem emocionalmente descompensados. A lembrança não vai ser boa de jeito algum. Mas, se somos pessoas normais, se somos pessoas que têm as suas dificuldades, suas virtudes como qualquer um, lá na frente, quando seu filho olhar para trás, para a história de vida dele, ele vai olhar para esse isolamento, para essas lembranças que ele traz, como uma das melhores lembranças da vida dele. Outra dica muito bacana para que a gente possa viver bem. Deixa eu só ver que horas são, que eu não faço a menor ideia. Temos 10 minutos. Para que a gente possa conviver bem, restrinja o nível, a quantidade e o nível das informações que você está trazendo para dentro da sua casa através dos jornais. De alguma maneira, pelo menos em se falando de Brasil, as informações acerca da pandemia, elas se tornaram motivos de guerra política. E não vou entrar nesse mérito de questão política, não. Então, tudo que chega sobre a pandemia, ela chega com toque de dor, com toque de pesar, que estão omitindo isso e aquilo. E acreditem, essas notícias não fazem bem em nada. Então, restrinja o máximo que você puder acesso a essas informações que não vêm carregadas de uma boa energia. Se abasteça de outras informações, se abasteça de coisas bacanas, porque essas notícias ruins contaminam, sim, a energia e o ambiente do seu lar. Uma outra dica que eu daria, e eu gosto bastante dela, é crie rotinas. Eu vou falar para você, que é o adulto, para depois a gente levar isso para os filhos. Você que está em isolamento, que está em casa, você tem que dar conta do teu trabalho remunerado, você tem que dar conta das coisas da casa, você tem que dar conta das coisas da tua saúde, você tem que dar conta de um monte de coisa. Estabeleça horário para tudo na tua vida dentro de casa. De que hora a que hora você vai trabalhar, de que hora a que hora você vai ajudar com a louça, de que hora a que hora você vai fazer a sua caminhada, de que hora a que hora você vai fazer o seu lazer, de que horas a que horas você vai, seja lá o que for. Estabeleça essa rotina para você, porque uma das coisas que nos consomem emocionalmente é não ter horário para nada. Começo a fazer uma coisa aqui, largo porque a outra é mais interessante, largo, vou largando, e ao final do dia, o dia passou, a gente não se ocupou de nada que fosse útil e importante para nós, um monte de coisa ficou largada para trás, e o que é pior, alguém vai ter que fazer aquilo que você não fez. Então, estabeleça rotinas onde você se ocupe do teu profissional, você se ocupe da tua vida familiar e você se ocupe do seu lar e dos seus filhos. Quando você começar a entender isso na tua vida, na tua rotina, crie rotina para os teus filhos. Eles não dão conta de fazer isso. Então, horário para acordar, horário para estudar, horário para fazer as suas alimentações. Estabeleça, essa parte é difícil, mas estabeleça um tempo limite para eles poderem utilizar redes sociais, telefone, jogo e tudo mais. E estabeleça horários para eles poderem descer para o condomínio, para a área comum, para poder andar, fazer alguma coisa, alguma atividade que seja permitida e que não gere agrupamento. Antes de eu ir para a próxima dica, temos alguma pergunta aqui ou só comentários? Alguém pode aparecer na tela e falar comigo? Ah, apareceu. Oi, Jean. Só comentários por enquanto. Mas Então podemos vamos. dialogar sobre eles se você assim entender ou tocar no seu planejamento inicial. Já que você está aí, você pode trazer algum comentário para nós? Posso sim. Na verdade, a gente recebeu algumas contribuições bem interessantes. A primeira que eu visualizei aqui foi do Adenildo.
Ele disse o seguinte: em tempos de isolamento social, a distância e o impedimento do convívio com os familiares tornam-se nosso maior drama. Bacana. Vou fazer uma reflexão e talvez ela seja, não é uma reflexão curta, mas é uma reflexão que vale a pena. É verdade, ela saiu da tela. É verdade, a gente está vivendo essa questão de um distanciamento físico, e isso tem sido uma grande dificuldade para nós. Voltou. E isso tem sido, por algumas vezes, rotulado de solidão. Vocês podem discordar do que eu vou falar, mas o que eu vou falar não é teoria minha, eu li, eu estudei isso. A isso que nós estamos chamando de solidão, atribuída ao isolamento, ela não é uma solidão. Nós estamos chamando, mas não é. Se a gente for parar para analisar a vida antes do isolamento, há casais casados que se sentem extremamente solitários. Há pessoas, há filhos que moram com seus pais e vão usar drogas porque se sentem solitários, não tem pai e mãe na sua vida, embora more com o pai e com a mãe. Esse sentimento que a gente está chamando de solidão nada mais é do que um convite que está sendo trazido para nós, para que a gente encontre em nós um sentido que nos tire desse vazio existencial, a que a gente chama de solidão, tá? Porque se nós estamos na pandemia agora, ela vai acabar, nós vamos voltar para a nossa vida normal e a gente vai continuar reclamando de uma solidão. E aí vamos viver buscando relações virtuais pelas redes sociais, com pessoas que a gente não conhece, se dizendo ser quem nós somos. E estamos, nesse momento, atribuindo uma solidão a esse isolamento social. Eu faço aqui uma ressalva a isso. Os nossos velhinhos, os nossos avós, os nossos pais mais idosos, sim, eles estão experimentando uma solidão porque eles estão tendo que ficar realmente isolados para poderem ter a sua saúde preservada. Mas nós, que estamos nesse movimento familiar e tudo mais, a gente consegue sentir uma solidão em casa com esses filhos. Então, a solidão não é uma coisa física. Eu não estou sozinho, eu estou com um grupo de pessoas e me sentindo só. A solidão é um sentimento, não é o outro que preenche. Joana de Ângeles, ela tem uma fala que é muito bacana, que ela diz assim: quem é solidário, e a solidariedade pode ser feita em casa, a solidariedade ela pode ser feita por uma rede social, quem é solidário jamais é solitário. Então, se a gente está se sentindo só, experimentando solidão, é porque está faltando em nós a iniciativa de ir ao encontro do nosso próximo. E aí, pegando a pergunta do Ademilton aqui, a fala dele, ele não usou a expressão solidão, ele falou que está um drama, sim. E esse drama também se traduz em solidão, e eu peguei o gancho para fazer essa consideração. Tá? Há alguma outra consideração? A gente tem essa outra contribuição aqui, que é da Adriana, que fala que a família é o maior tesouro que temos na Terra. Por eles têm tentado ser alguém melhor, com amor e fé em Deus, todos os desafios podem ser vencidos. Corroborando aí com que essas recomendações que você fez aí, desses desafios em família, em isolamento. Eu vou pegar um trechinho da fala dela para a gente fazer e a gente encerra aqui. Ó. Quando ela falou assim, ó, pela minha família tenho tentado ser alguém melhor. Curioso que a gente quer uma família perfeita, a gente quer uma família bacana, e a gente quer que todos se esforcem para ser uma pessoa melhor na nossa família, e nós ficamos sentados de espectador. Essa família que a gente quer, perfeita, bacana, vem do nosso esforço individual de ser alguém melhor. E não tem momento no planeta melhor do que esse do isolamento social, porque nós não estamos isolados sozinhos, estamos isolados com um grupo de pessoas, de esposa, marido e filhos, e é nesse momento, com essas pessoas, que eu preciso ser uma pessoa melhor para aqueles que estão dividindo a convivência comigo. É fácil? Eu sei que não é. É desafiador? E como é? Mas o grande convite
que a encarnação pede de nós, para cada um de nós, casado, solteiro, com filho ou sem filho, é tentar ser uma pessoa melhor a benefício do nosso próximo. Tem uma frase que eu li ontem, quero ver se eu me lembro dela aqui. Ela diz assim: o rio não bebe da sua própria água. As árvores não se alimentam dos seus próprios frutos. O sol não ilumina para si. O que ele quis dizer com isso é que tudo na natureza é para servir ao próximo. O rio é a água que é para que ele possa banhar a natureza e matar a sede do ser humano. As árvores dão os frutos que dão para que nós possamos e os animais possam se alimentar dele. E o sol também, ele existe para poder nos iluminar, nos aquecer e não para se iluminar. De igual maneira, nós estamos na vida para sermos esse rio, essa árvore frutífera e esse sol para iluminar a existência das outras pessoas ao nosso redor. E a gente só vai conseguir fazer isso se desprendendo do ego, se desprendendo do eu e nos colocando à disposição daqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós, amando, colaborando, apoiando e ajudando naquilo que pudermos ajudar. Em outras palavras, pegando a fala da Adriana, tentando ser alguém melhor no lar em que nós estamos, tentando ser alguém melhor nesta encarnação. Com essas reflexões, nós já demos 1 hora de conversa aqui. Eu me despeço agradecendo ao convite, a oportunidade, porque, de alguma maneira, tudo isso serve primeiro para mim. Então, eu estou nos meus desafios de ser uma pessoa melhor, de poder melhorar a convivência aqui em casa, e a gente vai se melhorando, multiplicando, pelo menos, as informações para que cada um possa pegar e utilizá-la do jeito que melhor aprouver. Eu estou com a boca seca, não dou conta de fazer a nossa prece, e eu vou convidar uma das duas, eu não sei qual das duas será, para que nos conduza numa prece de encerramento.